Olha, a orquídea é uma das plantas mais bonitas e requisitadas em floriculturas, né? E uma curiosidade é que elas são tão populares que só não existem na Antártida. Olha só, gente. E a maior orquídea pode chegar a 6 metros. E ele que entende tudo sobre orquídeas e pintura também, Luciano Menezes, vai nos ensinar esse passo a passo aqui. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Rogerinho. Tudo Você viu bem? só, tem orquídea até de 6 metros de altura. Essa eu Olha não que sabia, coisa. não. Também não sabia, não. Que legal, Qualquer hein? dia você vai pintar um tecido aqui de 6 metros de altura da orquídea. Topo, fechado. A gente pode fazer um lindo avental, um jogo é? para quarto. Ô, Luciano, mas Não essa é? ficou uma perfeição. É uma pintura próxima de realista? Como que você chama essa técnica? Essa é a ideia, tentar ir para o realismo. Tá. Quando eu fui pegar o desenho, eu realmente peguei de uma flor, de uma imagem, de uma foto, né? Tá. Você encontra vários trabalhos de fotógrafos que aproveitam para tirar foto das flores e que nos servem de inspiração. Certo. Então, geralmente, Rogério, quando eu vou pintar flores, eu gosto de olhar a flor original mesmo. Porque isso te possibilita a interpretar melhor as cores, a saber até onde você deve colocar luz e sombra. Isso te dá mais precisão. Certo. Do que, de repente, você fazer só da sua ideia ou até mesmo tirar de uma imagem de, de repente, um outro artista que pintou e teve uma outra visão sobre, por exemplo, a orquídea. Perfeito. Tá? Temos um risco aqui, você transfere esse Isso. risco. Então, né? aqui, ó, no tecido eu passo cola permanente, aqui geralmente pode ser numa tábua de MDF ou Catex. Gente, quem não tem pode até ser papel cartão, tá? Dá super certo. E aí eu transfiro o desenho, esse desenho está disponível para vocês lá no site do Faça Você Mesmo. E aí vocês vão transferir com carbono para tecido. Certo. Quem tiver com carbono novo, eu indico que uma dica aí para vocês é que você pegue e desgaste esse carbono com papel, com jornal, até papel higiênico mesmo, pode ser, porque isso vai ajudar a não borrar o seu trabalho, tá? Agora, o que eu gostei é que você trouxe uma novidade, não é uma novidade, mas é uma forma diferente de trabalhar com essas tintas neon, né? Exatamente, Rogerinho, Pra porque tecido. muitas vezes as pessoas acham que a tinta neon só serve para de repente um acabamento final. E na verdade não. É uma linha de cores, nós temos 6 cores que também possibilita a pintura, assim como as cores fosca. Então você pode pintar da mesma forma e você vai ter efeitos maravilhosos aí. Perfeito. Tá? Então, gente, aqui ó, eu gosto muito de utilizar na minha pintura em tecido o nosso diluente, né? O diluente para tecido, ele facilita muito a nossa vida. E aí, eu trouxe aqui um pouquinho adiantado, que eu quero dar o máximo de dica para vocês, que é de suma importância. Então, geralmente, eu passo o diluente na área que eu quero pintar. Tem pessoas, Rogério, fala assim, Luciano, mas eu posso misturar a tinta? Pode. Luciano, eu posso pegar carga dupla, diluente e tinta junto? Pode. Nada disso impede. Você pode trabalhar dessas 3 formas e você terá o efeito aí, o que o diluente nos proporciona na pintura. Essa qual que é? Aqui é o amarelo limão fluorescente. Tá. Então aqui eu já estou indo aonde eu quero a predominância de luz, eu já estou colocando fluorescente e em seguida eu preencho o restante da folha com o verde musgo. O interessante é que traz uma modernidade para essa pintura, né? Exatamente. E quando você vai olhar determinadas flores, tem algumas colorações que tem essa intensidade até do tom do neon, sabe, Rogerinho? Verdade. E é isso que quando eu olhei essa flor, por isso que eu falo que é legal você olhar a flor de verdade, que ela vai remeter a ideia de quais cores você deve usar. E lá na hora eu identifiquei um neon mesmo, tá, gente? Então isso daqui não foi propriamente a ideia do Luciano. Eu falo que é a ideia que Deus nos coloca todos os dias, que está aí na natureza para qualquer pessoa se inspirar. É inspiração, né? É verdade. E aí, gente, depois eu vou escurecer os cantinhos com um pouquinho de verde pântano. Tá? Esse aqui é o processo de todas as folhas. O que é importante é que você verifique, na hora da pintura, aonde está a sombra, onde está a luz, para que você
pinte com mais tranquilidade e você respeite essa regrinha de luz e sombra. Pois eu sempre falo que o sol bate somente de um lado. E não de vários lados, como às vezes as pessoas querem representar na pintura, tá? E aí vamos para a flor, ó. Assim eu fiz todas as outras folhas. E na flor, alguns lugares que eu percebi que ela tinha essa intensidade de amarelo e parecia de fato um amarelo fluorescente, eu estou colocando essa tonalidade. E em seguida, eu vou trabalhar junto a esse amarelo, o amarelo limão. Então aqui, pessoal, eu tenho amarelo limão fluorescente e amarelo limão fosco, tá? A Acrylex tem aí hoje de 150 cores de tinta de tecido para vocês. Então dá para brincar bastante com as tintas de tecido. Então, ó, preparei a minha base. É exatamente o que eu fiz aqui, ó. Em seguida, eu vou utilizar um pincelzinho de cerdas macias, ó, que a gente está acostumado no tecido com um pincel de pelo de porco. Esse pincelzinho que é sintético, e aí eu vou utilizar o siena natural. Para dar esse nuance que eu vi lá na flor, meio amarronzado, ó. Só que aí eu utilizo o Aquarela Silk, que hoje é o nosso Fashion Colors, o incolor, para deixar essa tinta mais fluida, ó. Então aqui eu tenho Aquarela Silk incolor, eu vou misturar a tinta para trazer mais fluidez e leveza para essa tinta. E aí, Rogério, em alguns lugares, ó, eu vou manchando, trazendo outras nuances para a flor, ó, para que ela não fique uma pintura chapada. São os recortes aí, né? Isso, são a parte da onde ela tem geralmente dobras, ou mesmo, pessoal, tonalidades diferentes na própria pétala. Só observando, você já trocou por um pincel de cerdas macias. Aí é de pelo esse? Isso, aqui no caso é sintético, mas é um... Cerdas macias. É cerdas macias, pode ser qualquer pincelzinho que vocês tenham. Por quê, Rogério? Porque, olha, eu consigo trazer traços leves. É um chato? É que eu estou um pouquinho É um distante, pincel é um chato. Isso mesmo. Tá. Se eu estivesse utilizando um pincelzinho como esse, que geralmente a gente utiliza, eu não conseguiria leveza. Tá. Porque ele pega uma carga de tinta maior. E esse pincelzinho, além disso, ele é macio, ó. Você hidratou esse pincel antes? Sempre eu faço isso, Rogerinho. Hidratar as cerdas protege o seu pincel, aí além de tudo entra água na virola e impede acúmulo de tinta. Isso é importante. Então é muito importante. Às vezes a pessoa só pega o pincel do jeito que tá lá e usa tinta, daqui a pouco ela vai percebendo que o pincel começa a não respeitá-la. E aí eu falo... as cerdas começam a abrir, é a tinta que está secando lá dentro, né? Exatamente. Entrou dentro da virola e aí aconteceu isso. Esse é o processo que vocês vão fazer, ó. Percebam que é um processo repetitivo. E Peraí, deixa eu pedir um selo de super dica, porque essa dica do pincel é fundamental para a gente cuidar das nossas ferramentas, porque o pincel é para durar anos, anos e anos. Põe o selo aí, super dica. Ah, que legal. E é super sim, viu, dica. Rogério? Porque é o seu material. Sim. E você com um bom material, de fato favorece e facilita a sua pintura. O mesmo processo, eu umedeci com diluente, e aí eu venho com amarelo ouro. O importante aqui, ó, gente, é isso, ó. Pincele da mesma forma, na direção da flor. Percebam que aqui eu não faço movimento circular. Eu faço o movimento da qual a pétala se encontra. Isso vai ajudar você manter o formato da flor. E aí eu venho com a próxima cor, que é o vermelho carmim. Olha só, vai puxando junto, ó. Não precisa... Aqui, esse aqui, ó. Isso, vermelho carmim, ó. Do ladinho, ó, da Pode Acrylex. colocar do ladinho. Essa tinta fantástica, própria para tecido. Olha que lindo. Eita, que imagem bonita, hein, Queijinho? Parabéns. E olha que bacana, ó. Não tem... Aqui o importante é você prestar atenção de como esse desenho está disponibilizado, o formato, sabe, Rogerinho? E aí, gente... lindo. Alguns lugares, ó, eu terminei aqui porque eu queria que estivesse seco, porque depois de seco, eu intensifiquei ponto de luz com o amarelo fluorescente, tá? Em alguns lugares... Vou te ajudar mais, ó. Vou colocar aqui o prato, ó. Obrigado, Rogerinho. Fica Rogerinho. mais fácil
pra você. Fica mais fácil, perfeito. E aí, gente, nessa parte de baixo que está mais escura, eu também iluminei, só que aqui já foi com o rosa, o Maravilha fluorescente, ó. E às vezes, lá, Rogério, as pessoas... Já dá esse up. Já dá esse up. Às vezes as pessoas ficam com medo, sabia? De usar essas cores, fala assim, vai ficar muito forte, Vai ou não vai destacar combinar, muito, né? ou vai destacar muito. E na verdade não, pessoal, porque assim, ó, mais uma dica importante, Rogerinho. Tudo que eu pinto, que eu tenho tonalidades muito escuras, principalmente flores, eu nunca coloco branco. Porque, ó, você imagina só, uma rosa vermelha, por exemplo, uma orquídea totalmente rosa. Onde está o branco nela? Não tem, né? Não tem. Branco para nós se chama intensidade de luz. Então, porque a gente pensa no branco, já associa com luz, tem que ter luz, tem que ter branco, mas não é assim. Mas não é assim, porque se você, de repente, eu quero uma intensidade de luz, vamos supor, como aqui o estúdio, ele bate, a luz bate num determinado lugar e aí você tem um foco de luz ali, mesmo se de repente esse desenho fosse totalmente preto. Tá. Aí eu teria um foco de luz, mas eu não iria usar o branco como luz em todo o desenho. Certo. Então, se eu quero, de repente... Senão não fica tão natural, né? Exato. Se eu quero colocar focos de luz, aí eu venho e trabalho um pouco de luz seca em alguns lugares, para exatamente mostrar que eu tenho um foco de luz aqui, ó. É diferente de eu pegar esse branco e espalhar em tudo. Ah, sim. É isso que eu quero que o pessoal de casa entenda, ó. Igual aqui na folha, ó. Eu quero um branco, eu não posso colocar branco onde está escuro. Sim. Eu vou colocar branco onde eu já tenho um ponto tem que ser contraponto, né? Contraponto. É exatamente isso daqui, gente, ó. Se eu tô pintando a mão e essa mão está exatamente assim, livre, eu vou colocar a luz porque os refletores estão trazendo luz em toda a mão. Mas a partir do momento que eu coloco alguma coisa em cima, olha a sombra nascendo, ó. Dá para perceber no vídeo? Dá. Ó, Olha lá, ó. Aí eu já vou... Essa área aqui, ó, eu já não posso colocar claridade. Eu vou colocar lá na ponta dos dedos, ó. Porque ela tem que se destacar também. Tem que se destacar. Super dica, hein? Então é isso que às vezes eu Super percebo dica. que o pessoal acaba colocando luz aonde não deve, porque não prestou atenção. Então, branco para nós, na pintura, é máximo de luz. Agora, olha só, eu precisei de uma luz aqui nessa parte da flor. Eu não precisei iluminar com branco, eu iluminei com uma cor mais clara que no caso aqui foi o fluorescente. Olha que interessante. E aí, no finalzinho, para ajudar o pessoal a fazer um acabamento, eu peguei o branco e eu sempre, quando vou utilizar o pincel filete ou liner, eu gosto de colocar um pouco de aquarela silk incolor, misturo para trazer fluidez. Só que olha só, pessoal, eu vou fazer isso, ó, mas não pode pingar. Ah, tá. Esse é o ponto. Por que você usa a aquarela, a silk? Para isso, então eu vou dar uma explicação rapidinha. Por que eu faço isso? Porque o aquarela silk é uma tinta, só que incolor. Então eu mantenho pigmento, textura, tom, tudo na tinta, do que se eu viesse aqui, Rogerinho, colocasse água. Mas e o diluente? A água... Ah, legal. A água, ela fragmenta, né? Ela quebra toda a estrutura molecular da tinta. Diferença de diluente e aquarela, gente, ó. Diluente, ele é mais encorpado, ó. Ah, tá. Então, ele não dilui no ponto que eu necessito. Para esses detalhes. Para esses detalhes. Olha o aquarela silk, Então, ele é totalmente aqui, líquido. Ah, então essa é Olha, essa também foi uma dica importante. Eu não sabia, mas muita gente pergunta se dilui com água ou não. O segredo, então, é diluir com aquarela silk quando você quer algo que flua com mais facilidade. Perfeito. Aqui eu tenho a tinta preta mais encorpada, né? Certo. Como eu não quero que esse tecido fique muito duro, eu coloco aquarela silk preto na tinta preta para trazer fluidez para essa tinta, para que ela não fique dura. E aí, Super dica. Olha como preenche rápido. Super dica! E aí fica um tecido maleável, porque vai preencher, vai entrar nas tramas do tecido e não vai deixar ele rígido. Olha que interessante. Esse meu amigo é espetacular. Você que é, pelo amor de Deus, que show de aula é e de isso. passo a passo. Merece aplausos, Luciano Menezes.
por estar aqui. Olha lá, ó, que Muito show obrigado, de aula, hein? gente. Que show de aula. E olha, esse é um vídeo, esse é um passo a passo para você que faz pintura e tecido ou quer começar a fazer, assistir 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, depois vai ficar disponível lá no nosso YouTube, viu? Só pra gente encerrar, então, essa super dica que você nos deu, é só para vocês entenderem que por que eu utilizo tanto diluente quanto aquarela. Aqui eu tenho um tipo de tecido. O nosso próximo colega que vai estar aqui conosco vai pintar jaqueta. É um outro tecido. Então, perceba que numa jaqueta eu preciso da tinta numa consistência diferente para penetrar. Concorda que ali demora muito mais do que aqui? Sim, e se eu de repente for pintar um tecido muito fininho, eu já não preciso disso, Então porque a tem que tinta ser entra melhor. baseado no tipo de tecido, né?